Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo o resumo e análise do filme Brain Dead, também conhecido como Dead Alive, lançado no Brasil como Fome Animal, sendo um filme que mistura terror e comédia, lançado em 1992, e sendo dirigido por Peter Jackson, o diretor da trilogia do Senhor dos Anéis, bem antes da fama, sendo considerado um dos filmes mais sangrentos e grotescos já feitos, mas tudo é apresentado de forma tão exagerada e cartunesca que se torna uma comédia de humor negro, em que na época o Peter Jackson já tinha feito Trash Náusea Total nos anos 80, que eu já falei aqui no canal, outro bem sangrento, e também fez Conheça os Phoebes, um filme de fantoches incorreto, mas foi com Fome Animal que mostrou que mesmo bizarro, ele conseguia fazer um filme divertido e usar bem o seu baixo orçamento. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo. Ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. O filme começa em 1957, na Ilha da Caveira, uma referência a King Kong, que o Peter Jackson sempre foi fã, e anos mais tarde dirigiria a sua própria versão. E na ilha, um explorador acaba capturando um animal raro, chamado macaco-rato da Sumatra, uma criatura híbrida grotesca, para se mandar para o zoológico. Mas o explorador, ao fugir dos nativos, levando o animal, acaba sendo mordido por ele, e os seus carregadores, ao ver isso, acabam o matando por ser algo perigoso para todo mundo se uma pessoa é mordida por ele. E depois eles enviam a criatura para um zoológico em Wellington, na Nova Zelândia. E assim conhecemos os personagens principais, começando com Lionel, um jovem tímido, desajeitado e completamente dominado por sua mãe controladora, Vera. Mas a vida de Lionel muda quando ele se apaixona pela lojista local, Paquita, uma garota doce e um tanto mística que acredita que as cartas do tarô previram seu encontro e que estão destinados a ficarem juntos para sempre. Mas a Vera, possessiva e enojada com o romance, decide sabotar o relacionamento. Ela segue Lionel e Paquita em um encontro no zoológico, e enquanto espia o casal, a Vera é mordida pelo macaco-rato da Sumatra. Ela mata o animal e a mordida é horrível, mas a Vera a minimiza, achando que não tem nada demais. Mas a degeneração da Vera começa rapidamente por causa da mordida, em que ela adoece, mas não de forma normal. Sua pele começa a necrosar, partes do seu corpo começam a cair e ela desenvolve um apetite voraz. E numa cena de jantar icônica e nojenta, a Vera tenta receber convidados enquanto está visivelmente apodrecendo, em que o pus da ferida acaba vazando para o creme de um convidado, e ao comê-lo, ele acha delicioso, e sua orelha cai e ela come junto com o creme, com ela se tornando cada vez mais violenta e monstruosa. E nisso, a Vera finalmente morre, mas para o horror de Lionel, ela imediatamente reanima como uma zumbi, e mata uma enfermeira, que também se torna uma morta-viva. E ainda incapaz de desafiar sua mãe, mesmo na morte, Lionel decide escondê-la no porão, junto com a enfermeira, tentando manter sua doença em segredo. Mas ela sai de casa e é atropelada. E o Lionel, que comprou tranquilizantes, a faz dormir por um tempo, fazendo todos acharem que ela morreu por conta desse acidente. E após o funeral, Lionel vai para o cemitério desenterrá-la, mas um grupo de delinquentes o ataca e a Vera zumbi sai da cova e mata dois deles, que também viram zumbis. E assim aparece o padre, que se mostra especialista em Kung Fu e tem uma fala icônica em que ele diz que chuta bundas em nome de Deus e começa a descer o cacete nos zumbis. Mas mesmo lutando bem, o padre é mordido e morto, e também se torna um morto-vivo. E agora Lionel se vê com um porão cheio de mortos-vivos cada vez mais incontroláveis. E para piorar, os zumbis, a enfermeira e o padre acabam se acasalando de forma selvagem e ela dá à luz a um grotesco bebê zumbi. E o Lionel, em pânico, tenta levar o bebê zumbi para passear no parque, resultando em uma das cenas de comédia mais bizarras do filme, com ele dando cacetada no bebê na frente de todo mundo. Apenas uma educação raiz.
e a situação sai totalmente do controle quando o tio ganancioso e desprezível de Lionel, Les, descobre o segredo. E em vez de ajudar, o Les chantageia Lionel para ficar com a casa e o dinheiro da herança da Vera, o que Lionel, sem escolha, aceita. E o Les decide dar uma grande festa na casa para comemorar sua nova herança. E durante a festa, Lionel tenta manter os zumbis no porão, mas a Paquita chega na casa e descobre o segredo. E fala para o Lionel que precisa seguir em frente e acabar com o sofrimento de todos eles, inclusive da sua mãe. Então ele pega um frasco de veneno e injeta neles, mas descobre que esse veneno era para animais e em humanos serve como estimulante, e os torna mais fortes e agressivos. E desse jeito, os mortos-vivos invadem a festa e o caos absoluto se instaura. A casa se transforma em um banho de sangue indescritível, com os zumbis atacando e desmembrando os convidados, que por sua vez voltam como mortos-vivos. E assim Lionel, Paquita e o tio Les lutam contra os mortos, os desmembrando de formas grotescas e criativas. E é neste ponto que Lionel finalmente se liberta de sua passividade, vendo Paquita em perigo e se transforma em um herói de ação improvável. Em uma das cenas mais famosas da história do terror trash, Lionel pega um cortador de grama e atravessa o corredor lotado de zumbis. O resultado é uma erupção de sangue, membros e tripas e cobre literalmente toda a superfície da casa, se livrando de quase todos os zumbis, menos a sua mãe, que se mostra como a chefe final, em que a infecção fez com que o corpo de Vera sofresse uma mutação grotesca. Ela se transforma em um monstro gigante com a aparência do macaco-rato. Ela mata o Les e depois persegue os dois, indo até o telhado da casa. E ali, Lionel confronta sua mãe de uma vez por todas, porque descobriu que ela sempre mentiu para ele sobre a morte do seu pai, e ela o matou junto com a amante dele. E o Lionel, criança, presenciou tudo, mas o trauma apagou isso. Mas agora voltou, e a mãe monstro abre seu torso, revelando uma cavidade semelhante a um útero, e tenta sugar Lionel de volta para dentro dela. Mas o Lionel, armado com um amuleto que recebeu da avó da Paquita, abre a barriga da mãe e se liberta de uma vez por todas dela. E ferida, acaba caindo dentro da casa, que está em chamas, e assim morre de uma vez. E o Lionel e Paquita escapam dos destroços da casa em chamas, ensanguentados, mas vivos. E o mais importante, livres. Lionel finalmente se libertou do controle de sua mãe e pode começar uma nova vida com Paquita. Então, Fome Animal é ótimo, um dos meus trashes favoritos da vida. A história é mesmo bizarra, te prende a atenção do início ao fim, começando de um jeito não tão extremo, mas conforme o filme avança, as maluquices aumentam, até culminar no final insano, um dos mais marcantes de um filme de terror trash. A produção, mesmo com pouco dinheiro, consegue se virar em trazer o cenário dos anos 50, nas cidades e roupas, e até o modo de agir dos personagens. O Lionel, feito pelo Timothy Balmer, eu acho um bom protagonista e consegue passar a imagem de alguém muito passivo, que não confronta nada, mas vai evoluindo, começando com ele lidando com os zumbis e tenta manter a sua sanidade, até chegar no final, onde ele se liberta e começa a enfrentar tudo pelo caminho. A Paquita, feita pela Diana Penalver, também tem seus momentos, fugindo da mocinha indefesa, e também enfrenta os zumbis. E tem uma parte que o tio Les fica assediando ela, e quando ele se torna um zumbi após o ataque da Vera, ela não pensa duas vezes em pegar a cabeça dele e esmagar. A comédia do filme também acho boa, tem cenas engraçadas, trazendo humor negro e até pastelão em algumas partes que não incomoda. E claro, muito gore, sangue e tripas em abundância. E tudo com efeito prático, nada de sangue digital. Tem alguns efeitos datados, como stop motion, mas acho que funciona para a proposta dele. Então, para mim, é excelente e muito recomendado para quem é fã. E dou a ele a nota 10. Para quem se interessou, está completo aqui no YouTube. E outros sites também se acha ele. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram Fome Animal e o que acham dele. Até o próximo e tchau!